Bombe seu perfil, transforme seu perfil em uma máquina de vendas. Viralize e ganhe seguidores rapidamente. Fala a verdade, você não está cansado já de fórmulas mágicas que não funcionam? Não, a boa notícia é que não existe mágica, existe lógica. Sim, existe uma lógica clara e comprovada por trás de perfis que crescem, vendem e engajam mais no Instagram. A minha proposta é te mostrar o que realmente funciona para transformar o seu perfil num negócio lucrativo. Se você está cansado de seguir dicas milagrosas e promessas vazias que não funcionam a longo prazo, continua aqui comigo porque você vai descobrir o único passo a passo baseado em dados reais que já transformou milhares de perfis no Instagram em negócios mais lucrativos. Quantos mitos você já ouviu falar sobre o Instagram? Mitos sobre criação de conteúdo, conquista de seguidores, engajamento, algoritmos, alcance orgânico, mídia paga, vendas. São tantos que é impossível contar. E essas informações erradas e infundadas continuam se multiplicando porque o Instagram sempre está mudando. O volume de conteúdo cresce, a disputa pela atenção e, obviamente, clientes também fica cada vez mais acirrada. E é por isso que você precisa se proteger desses mitos. O nosso primeiro passo é derrubar os 5 maiores mitos sobre o Instagram, aqueles que mais atrapalham o crescimento do seu perfil, a conquista de seguidores qualificados e a criação de conteúdo que engaja e vende, sem parecer um vendedor chato. Mito número 1, fazer do seu perfil a sua vitrine. Bom, o Instagram obviamente deve ser visto com objetivo de negócio, como um canal de aquisição de clientes, fortalecimento de marca, etc. Mas levou a uma distorção sobre como usar a plataforma com objetivo de negócio. Ou seja, você entender que o seu Instagram é a sua vitrine faz com que você crie panfletagem digital, que você crie posts apenas com produtos e serviços e ofertas, compre 3, leve 4. E sabe o que acontece? Mais de 45% dos consumidores deixariam de seguir o seu perfil por excesso de autopromoção. Então, na prática, você tem que entender que o Instagram é uma rede social e, portanto, é sobre diálogo, é sobre conversa, é sobre relacionamentos. Só para você ver uma ideia aqui, um exemplo, eu coloquei aqui para você um exemplo do Alô Bebê. Você vai perceber que esse post do meio é um post de promoção, é um post de propaganda pura. Promoção, comprou, ganhou, 88 likes, um comentário. E olha o post seguinte, o post do Alô Especialista, 4.377 likes e 214 comentários. Por quê? Porque esse foi um conteúdo, não foi uma propaganda, onde a especialista está indo ao encontro de uma dor, de um pai ou de uma mãe. Você já tentou acalmar o bebê dessa forma? E olha, isso gerou mais de 194 mil visualizações. Ou seja, você primeiro precisa entregar valor antes de extrair valor. Pensa que seu conteúdo é como se fosse o seu primeiro produto ou serviço. Então, portanto, ele tem que entregar valor, assim como o seu negócio, né? Você tem que entregar valor. Então, se você entender que o seu conteúdo é o seu primeiro produto ou serviço, você vai planejar de forma muito mais relevante o seu post. Então, nesse caso, tem a simbologia, né? O jaleco e tal, especialista, o que faz com que você já tenha uma autoridade, uma figura de autoridade, e está indo exatamente ao encontro respondendo às dores das pessoas. Então é sobre elas em primeira instância, não é sobre você, não é sobre o seu negócio. Assim você conquista a atenção e conquista a consideração das pessoas. Mito número 2, que é bom viralizar. Bom, compartilhar memes, entrar em trends, tudo isso pode ajudar sim a aumentar o alcance orgânico e até às vezes o engajamento. Mas, obviamente, é uma estratégia com muito mais riscos do que garantias. Na prática, sabe qual que é o problema? Na maioria das vezes você viraliza pelos motivos errados, porque você fez ali uma frase, usou um meme, uma frase motivacional, e aquilo viralizou, aquilo não tinha nada a ver com o seu negócio. Muita gente pode te seguir, porque o botãozinho seguir fica ali fácil, né, para elas clicarem. Aí no dia seguinte você vai falar sobre o seu negócio, sobre aquilo que você sabe, intencionalmente, e ninguém vai se identificar. Sabe por quê? Porque o Instagram ele entrega primeiro o seu conteúdo para uma amostra estatística dos 100 seguidores. É isso mesmo, os 100 seguidores eles são usados como termômetros da relevância do seu perfil. E esses 100 seguidores não vão se identificar com esse tipo de conteúdo sobre o seu negócio. Então eles não vão dar um like, não vão comentar, não vão compartilhar, não vão dar os sinais sociais que o algoritmo precisa ter para a distribuição orgânica do seu conteúdo. Então, na maioria das vezes, quando você viraliza, você até ganha seguidores, você consegue surfar aquele post, mas no dia seguinte o seu alcance orgânico começa a cair. Tem vários perfis desses que crescem em número de seguidores, mas caem em número de alcance, tá? Então tome cuidado com isso.
Bom, na prática, o que você tem que fazer é criar conteúdo de valor em cima daquilo que as pessoas já estão falando ou buscando. Tem uma ferramenta que chama alsoasked.com. É uma ferramenta fantástica que você coloca ali uma palavra-chave sobre o seu negócio, ou um produto ou serviço. Ele vai te dar quais são as principais perguntas que as pessoas já fazem em torno daquilo. E aí você pode usar aquilo como pauta para criar inúmeros Reels, inúmeros vídeos curtos aí que o algoritmo foi pensado para entregar o conteúdo principalmente para quem segue e também quem não segue. É o único formato, inclusive, que o Instagram distribui como um sistema de recomendação, tá? Então, quando você cria esse conteúdo útil, você faz as pessoas se identificarem, porque você foi ao encontro de uma dor delas. Você até pode entrar numa trend, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque trends não são as trends populares, pode ser aquilo que está em tendência, em alta no seu mercado. Então você tem que descobrir quais são as conversas em alta no seu mercado, que você, enquanto autoridade nesse assunto, pode entrar, criar conteúdo de valor, para que as pessoas pensem assim, uau, eu quero seguir essa pessoa porque ela conhece desse assunto, eu quero saber mais sobre isso. Mito número 3, focar apenas em Reels. Muita gente entendeu que depois que o Instagram priorizou Reels, que deveria só fazer Reels para ter mais distribuição. Mas sabe qual é o problema disso? Você obviamente pode até aumentar o número de seguidores, alcançar não seguidores, porque esse é um formato que foi pensado para isso. Mas no Instagram, sempre que você atrai uma pessoa por um único formato, ela tem preferência por aquele formato. Aí no dia seguinte, se você fizer uma imagem, um carrossel e tal, ele tende a flopar, tende a dar ruim, porque você atraiu pessoas que só curtem ou se interessam por Reels. Mas não é só esse o problema. O ponto é que você tem que entender que existe uma jornada do cliente dentro do Instagram. O Instagram é a única plataforma, inclusive, que te permite fazer ações e formatos de acordo com as etapas da jornada, que são 5. Descoberta, é onde o Reels entra muito legal, porque você alcança público frio, um público novo. Depois, imagem, carrossel, cujo algoritmo foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Ou seja, quem veio através de um Reels e te seguiu, você agora consegue aumentar o nível de exposição daquilo que você sabe para aumentar também a percepção de autoridade sobre você. Aí vem os stories, que também o algoritmo foi pensado para entregar o conteúdo para quem te segue e é mais engajado no seu perfil, principalmente nos últimos 7 dias. O que significa que é um recorte já dos seus seguidores mais quentes. Então é uma transição entre a etapa 2, que é de consideração, para a etapa 3 da jornada, que é conversão. Por isso que o Stories é muito legal, porque ele permite colocar um link externo, você consegue fazer uma sequência ali, quase que um funil, e vender para as pessoas. Na etapa 3, que é a conversão, a gente tem as lives. As lives, elas são formatos mais profundos, que você deve fazer, obviamente, convidando as pessoas que estão na etapa anterior, na etapa 2. Assim você aprofunda o nível de experiência delas, você acaba mostrando ainda mais sua autoridade, quebrando objeções, tirando dúvidas ao vivo do público e vendendo. Então é um ótimo formato para vender, por isso que existem as live shoppings, né? Por isso que existem muitas vezes as aulas gratuitas aí de quem quer lançar curso e tudo mais. A gente tem mais 2 etapas nessa jornada. A experiência própria e a experiência compartilhada. A experiência própria é aquela etapa que pega quem acabou de se tornar cliente. Então você pode, por exemplo, passar uma pesquisa para os seus clientes, recém-clientes, uma pesquisa NPS, Net Promoter Score. É aquela pesquisa que faz uma única pergunta, de 0 a 10, o quanto você indicaria meu negócio para alguém. Todo mundo que der 9 ou 10 é promotor, 7 ou 8 é neutro, para baixo é detrator. Pega todo mundo que deu 9 ou 10 e coloca como melhores amigos no Instagram. Assim você consegue criar stories privado, feed privado, até lives privadas só para os melhores clientes, elevando o nível de experiência de quem já é cliente. Ou seja, use o Instagram também para se relacionar com quem é cliente, e não só para trazer novos clientes. E por fim, a experiência compartilhada, onde entram os seus próprios clientes criando conteúdo sobre você, se expressando através da sua marca, seu produto ou serviço. É o tal do UGC, User Generated Content, conteúdo criado pelo próprio consumidor, que pode ser incentivado por você dentro do Instagram por aquele sticker, né, aquele adesivo, sua vez. É uma forma. Você pode criar um movimento usando uma hashtag, e enfim, você pode criar um concurso, valendo um prêmio, mas só para clientes, para que os clientes se expressem e tal, te marcando nos stories e tudo mais. Então tem como fazer isso. Percebeu? Que a gente tem 5 etapas da jornada e para cada etapa tem um formato melhor, né, do Instagram, então a gente acabou usando todos os formatos. Se você só usar os Reels, você não vai ser capaz de levar adiante as pessoas para frente. Você até aumenta o alcance, mas você não consegue criar uma frequência para gerar lembrança de marca e intenção de compra. Mito número 4, postar nos horários de pico. Muita gente acredita que postar nos horários de pico vai ser melhor para o alcance.
porque tem mais pessoas ali usando Instagram. Só que se todo mundo partir do mesmo princípio de postar na hora de pico, vai acontecer o quê? Congestionamento. É igual em São Paulo. Se você conhece São Paulo, sabe bem. Se você sair tipo 6 horas, 7 horas da noite, não tem como todos os carros passarem, só vai passar um carro por vez. Vai ficar lento. Então no Instagram não é diferente. Todas as vezes que você entra no Instagram, ele vai selecionar um bolsão de 500 posts, aquele feed. E ele vai pontuar esses 500 posts pelos sinais que as pessoas dão. E ele vai mostrar os mais pontuados para os menos pontuados. Se você posta no horário de pico e todo mundo posta no horário de pico, concorda comigo que a competição é muito maior? Você vai ter, sei lá, milhões de posts e ele vai ter que selecionar 500 posts dentre milhões de posts. Se você postar um pouco antes do horário de pico, você de repente foge do horário de rush, que é a boa prática no próprio trânsito, né? Você sai um pouco antes do horário de pico para não pegar aquele trânsito todo. Então, se você postar um pouco antes, ele vai entregar os seus posts para uma amostra estatística dos seus recém-seguidores, vai entender os sinais que eles vão dar, se esses sinais forem bons. Na hora que chega na hora de pico, ele já está atravessando aquela barreira, né? Ele já está sendo distribuído. Então seria mais prudente você usar essa boa prática. Então, não acredite que tem um horário de pico, um horário mágico, etc. Tá? Obviamente que você tem que entender que os horários de pico eles são bons para interagir com as pessoas. Se as pessoas estão lá, por exemplo, 8 da manhã e 7 da noite, são os horários que você pode se planejar para estar lá também, interagindo com as pessoas, não necessariamente para postar, mas você já postou, então chega aquele horário de 7 da noite, você está lá presente também, pelo menos meia hora, para interagir com as pessoas, porque essa interação vai fazer muita diferença para a afinidade dessas pessoas com o seu perfil e para que elas deem mais sinais sociais sobre os seus conteúdos. Ainda mais se você responder, fazendo mais perguntas, gerando mais diálogo, que gera mais engajamento, que gera mais distribuição orgânica, tá? Outro ponto é você ter que descobrir o seu melhor horário para postar. Então, como é que você faz isso? Você tem que fazer um teste científico, usando principalmente a MLabs, que é uma ferramenta incrível para você poder analisar aquilo que está funcionando ou não no seu perfil. MLabs. Como é que você faz esse teste? Você vai pegar, então, durante uma única semana, melhor dizendo, você vai pegar na primeira semana e vai fazer todos os seus posts no mesmo horário, por exemplo, 7 da manhã. Na semana 2, você vai pegar todos os posts e vai fazer às 8 da manhã. Semana 3, às 10 da manhã. E assim consecutivamente por 10 semanas. Você vai testar 10 horários diferentes. Só que todos os posts daquela semana tem que ser no mesmo horário. Assim, quando você entrar no MLabs e fizer o range, né, você traçar ali do dia 1º ao dia 31 do mês 2, portanto quase 8 a 10 semanas, ele vai cruzar todos os dados e vai achar quais foram os picos de alcance e engajamento no seu conteúdo. E assim você vai conseguir entender quais são os melhores horários, são os horários em que os seus seguidores mais engajaram com o seu perfil. Assim você descobre de verdade, com base no comportamento dos seus seguidores, onde que engaja mais. Mito número 5. Você tem que fazer X posts por dia para dar certo. 2 posts por dia, 1 post por dia. Não existe um número mágico. O que você precisa entender é que existe sim uma frequência média ideal de impactos, o que significa quantas vezes você aparece para as mesmas pessoas, para você aumentar a lembrança de marca e a intenção de compra. Então a primeira lógica é entender isso, para depois decidir a quantidade de posts. Uma coisa está correlacionada com a outra. Então vamos entender essa lógica primeiro do impacto, da frequência de impactos. Quando você faz um post 1, você alcança 100% dos seus seguidores? Sim ou não? Não, né? Já sabe que não. Hoje, na média, a gente alcança de 7 a 12% dos seguidores que a gente tem. Aí amanhã eu faço post 2. Eu vou alcançar 100% dos meus seguidores? Também não. Vou alcançar 7 a 12%. São os mesmos 7 a 12% de ontem, do post de ontem? Eu vou alcançar as mesmas pessoas de ontem? Também improvável, né? Também provavelmente não. Aí eu vou fazer um post 3. Já sabemos, não vou alcançar 100%, vou alcançar 7 a 12%. Talvez eu alcance uma parcela da galera que eu alcancei no post de ontem, e uma parcela da galera que eu alcancei no post de antes de ontem. Aí eu vou fazer um post 4. Também não vou alcançar 100%, talvez eu alcance 7 a 12% de outra turma toda. Então perceba que eu fiz 4 posts, mas a frequência de verdade, na maioria deles, foi 1. Ou seja, eu apareci, na maioria deles, uma vez só. Só naquela sobreposição pequena do post 3, que aconteceu lá entre o post 3, 2 e 1, é que eu fiz a frequência 2, mas foi uma pequena parcela. Então vamos supor que na somatória eu alcancei 40 mil pessoas. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, né? Então eu alcancei 40 mil pessoas.
só 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, sei lá, uma única vez. E 10 mil 2 vezes. Entende isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe a frequência de impactos. Segunda meta, existe uma frequência média ideal para a gente poder aumentar em até 95% a lembrança de marca e a intenção de compra ela sobe junto. E esse número é de 2 a 3 por semana. Então, se você impactar, se você aparecer para a mesma pessoa de 2 a 3 vezes por semana, você aumenta muito a chance dela lembrar de você. Se alguém perguntar numa pesquisa, né, dessas marcas aqui ou dessas pessoas, de quem você se lembra, 95% de chance da pessoa apontar você se você apareceu de 2 a 3 vezes por semana. Só que dependendo da mensagem que você colocou no seu conteúdo, no seu post, ele também aumenta a intenção de compra. Se você só entrou em trend, só por engajamento, meme, piadinha, a pessoa lembra de você, mas não tem intenção de compra. Então fica aqui a dica, tá? Então esse é o primeiro ângulo do entendimento. Entender que tem uma frequência de impactos que a gente tem que fazer. Tá, Kiso, mas como é que eu correlaciono isso com o número de posts? Bom, na prática, você pode entrar no Instagram e olhar agora a frequência média ideal que você tem. Se você entrar no painel profissional, você vai encontrar lá 3 dados, né? Pessoas alcançadas, pessoas com engajamento e o total de seguidores. Em pessoas alcançadas, você vai achar lá dentro o número de impressões, então o número de vezes que o seu conteúdo apareceu lá no feed. Se você dividir o número de impressões pelo número de pessoas alcançadas nos últimos 7 dias, porque tem que ser por semana, então 2 a 3 por semana, que é o impacto, tem que ser por semana. Quando você divide então o número de impressões por contas alcançadas nos últimos 7 dias, você vai achar a frequência. Esse número ele tem que ser maior do que 2, sabe? Ser maior do que 3. Então não pode ser abaixo de 2 e também não pode ser acima, sei lá, de 6. Por quê? Porque se você fizer muito mais alto, você não vai capturar mais do que 95% de lembrança de marca. Você está desperdiçando tempo e energia que você podia alocar em outros formatos. Se for abaixo de 2, de duas uma, ou você está fazendo poucos posts, ou você está fazendo só Reels. Fala, Kiz, eu não estou fazendo pouco post, eu faço post todo dia, mas só Reels. Como o Reels foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem não te segue, ele vai entregar muito mais para pessoas novas, tá? E você aumenta o alcance, mas abaixa a frequência, porque você aumenta o alcance alcançando uma única vez muita gente. E você não está fazendo os outros formatos. Os outros formatos, os algoritmos, foram pensados para entregar para quem segue, aumentando a frequência. Percebeu? Então, se porventura você estiver fazendo muito Reels, você também tem que começar a fazer os outros formatos, assim você equilibra o jogo. Se você estiver com menos 2 nessa frequência e estiver fazendo pouco post, você tem que aumentar o número de posts para aumentar as chances de aparecer para as mesmas pessoas. E se estiver acima de 6, provavelmente você está fazendo muito stories, está fazendo muita imagem carrossel e poucos Reels, porque aí você não está trazendo pessoas novas, um alcance maior, e está falando só com as mesmas pessoas muitas vezes. Principalmente a galera que usa muito stories, é muito bom stories, o que não é um problema, mas o problema é que você tem que equilibrar o jogo, né? Então você aumenta o número de Reels nesse caso, para aumentar o alcance e diminuir a frequência, assim você consegue ter um maior resultado em relação a essa jornada que a gente está traçando aqui, que você viu há pouco no outro mito. Você acabou de descobrir os 5 principais motivos que estavam impedindo o seu perfil de conquistar seguidores qualificados, engajar mais, vender mais. Mas como eu mencionei, os achismos continuam se espalhando, arriscando o sucesso do seu perfil. Além disso, quebram o Instagram em pedacinhos. Tem cursos por aí que só focam em viralizar, atrair seguidores ou fazer stories para vender, sem um passo a passo que conecte tudo isso. Se você quer aumentar seus seguidores, engajamento e vendas, precisa usar estrategicamente todos os formatos do Instagram. Você viu isso nos mitos, né? Reels, posts estáticos, carrosséis, stories, lives, direct. Porque só seguidor ou só engajamento, sem gerar lucro, não adianta nada. Você vai continuar deixando pontas soltas. E a única forma de você conectar todos esses pontos para o seu perfil crescer, engajar e vender mais é aplicando esses 4 pilares. O primeiro pilar é criar conteúdo de valor. Guarde isso. Estratégia digital sem conteúdo é como um coração sem sangue. Bom, depois do que você viu aqui, você ainda vai arriscar continuar sem saber que tipo de conteúdo trabalhar em Reels, Stories e posts no feed? Você ainda vai publicar qualquer coisa só para cumprir tabela? Agora que você sabe que cada formato tem uma função estratégica no Instagram, seja para colocar você no radar de clientes, aumentar a intenção de compra ou transformar seguidores em clientes, é hora de colocar tudo isso em prática e usar o Instagram para encantar os seus consumidores, estimulá-los a comprar mais e se tornarem promotores da sua marca.
E o Instagram é a única rede social onde você pode fazer tudo isso. Mas sem saber como criar e planejar estrategicamente conteúdo de valor, você vai continuar sendo apenas mais um, sem se destacar, crescer, engajar e vender mais no Instagram. O segundo pilar são os algoritmos. Existem 4 algoritmos no Instagram. Um só para Reels, um só para Feed, outro para Explorar e outro para Stories. Talvez você nunca tenha escutado sobre isso, mas cada um desses algoritmos funciona de uma forma diferente. Com o aumento de criação de conteúdo, quem quer ter mais alcance orgânico, aumentar a visibilidade, lembrança de marca, intenção de compra, precisa saber usar os algoritmos a seu favor, ao invés de continuar sendo mais uma vítima na mão deles. O terceiro pilar é combinar mídia orgânica e mídia paga. Isso significa criar conteúdo de valor e usar os anúncios para potencializar os seus resultados. Não é questão de escolher entre uma coisa ou outra. O tráfego pago amplia o seu reconhecimento, enquanto o alcance orgânico, o engajamento orgânico, cria conexões autênticas e duradouras. Por exemplo, você pode impulsionar um Reels para alcançar novos públicos, distribuir um carrossel para os seus seguidores, oferecendo uma experiência personalizada. Também pode criar conteúdo exclusivo para clientes, elevando a experiência deles, abrindo um caminho para novas vendas, através lá do Close Friends. Ao impulsionar esses conteúdos com tráfego pago, você planta sementes para futuras vendas. Sem falar no poder que a mídia paga te dá para controlar quem vê cada um dos seus conteúdos, podendo segmentar o público, ter uma abordagem mais estratégica e personalizada. Por isso, ao combinar a mídia orgânica e a paga, você conquista mais seguidores, engaja e vende mais. O quarto pilar são os dados. Imagina que você precisa dirigir da sua casa até o aeroporto e chegar lá em 30 minutos. Se você não saber ler as informações do painel, você não tem condições de avaliar se vai ser possível ou não chegar a tempo. Será que você está na velocidade certa? Será que você tem combustível suficiente? Quando você não entende as métricas e indicadores de performance do seu perfil, você está pilotando o carro sem clareza nenhuma do que o painel está te mostrando. E, obviamente, você também nem sabe se você está indo na direção certa. Por isso, é crucial saber como ler esses dados e o que fazer a partir deles. Esses 4 pilares, conteúdo de valor, algoritmos, mídia orgânica e mídia paga e dados, formam a base do Engaje e Venda Mais no Instagram. Meu curso online para trocar os achismos pela clareza dos dados reais. Lá você encontra o passo a passo completo para conquistar seguidores que são clientes em potencial e transformar likes em lucro. Agora, lembra que eu te falei sobre o problema das pontas soltas? De isolar a conquista de seguidores, engajamento e vendas, sem conectar tudo isso? E dos cursos que quebram o Instagram em pedacinhos, apostando todas as fichas em um único formato? Bom, não faltam cursos sobre o Instagram por aí que deixam várias pontas soltas sem te entregar uma estratégia integrada que te mostra como usar os algoritmos a seu favor e vender ainda mais, estimulando seus clientes a comprarem mais vezes de você. Sem falar que o Engaje e Venda Mais no Instagram é o único 100% baseado em dados reais, o único que descomplica os dados e a lógica por trás do Instagram para você ter um perfil mais lucrativo, sem parecer um vendedor chato, que te mostra na prática como criar um perfil que engaje e venda mais de forma clara, segura e previsível. Então, a minha proposta é te dar acesso ao Engaje e Venda Mais no Instagram hoje, com R$1.000 de desconto, ou seja, de R$ 2.997, que é o preço do curso. O seu investimento vai ser apenas de 12 vezes de R$ 199,33 ou R$ 1.997,20 à vista, o que daria aproximadamente R$ 5,47 por dia, menos que um cafezinho, não é mesmo? E como os números não mentem, dá uma olhada no que acontece quando você topa investir menos de R$ 6 por dia para trocar os achismos pelo que de fato funciona no Instagram. A Fernanda Tourinho, que é aluna do Engaje e Venda Mais, saltou de um faturamento de 3.462 para 73.194 em apenas 3 meses, vendendo o livro dela, que tem um ticket médio de R$ 227. Ou seja, ela transformou o investimento de R$ 5,47 por dia em R$ 813,26 por dia, em lucro, oferecendo um único produto. E como ela mesma disse, se você cansou da confusão dos achismos, diquinhas, hackzinhos e das promessas de resultado mágico que se mostram vazias pela falta de fundamento, ou de ficar colecionando cursos que não te tiram do lugar, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e conhecer melhor o Engaje e Venda Mais no Instagram e destravar o seu acesso agora mesmo
com R$ 1.000 de desconto e garantir todos os bônus. Te espero no Engagement a Mais.